Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Lucas 3. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. E depois de lido o texto, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo neste texto. Lucas 3. Está escrito o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: demos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu gostaria então de pensar um pouco com vocês sobre o poder transformador da palavra de Deus. João Batista é considerado por Jesus o maior homem dentre os nascidos de mulher. Talvez ninguém recebeu elogio tão elevado. João Batista é uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fecha o Antigo e abre o Novo. Ele é o arauto que veio preparar o caminho do Messias. E aqui no texto lido, Lucas, que era historiador, traz para nós, com total clareza de detalhes, qual era o cenário, qual era o pano de fundo da história e da religião, no tempo em que Deus levantou este homem. Então peço que você acompanhe comigo, com bastante atenção, esse cenário que é pintado no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1, o cenário político. No versículo 2, o cenário religioso. Vejam vocês que no capítulo 2, verso 1, está escrito que Jesus nasce
no período do imperador César Augusto. Mas quando Jesus vai dar início ao seu ministério, ou seja, quando João Batista é levantado, nós estamos falando no governo e no reinado de Tibério César. No Império Romano nós tivemos vários imperadores que governaram até no primeiro século, como Júlio César, que é substituído por César Augusto, que é substituído por Tibério César, que é substituído por Calígula, que é substituído por Nero, por Cláudio, por Nero, por Tito Flávio, por Vespasiano, por Domiciano e por Galba. Esses homens governaram em períodos bíblicos. Depois, no segundo século, já não tem registro bíblico desses nomes mais, ou não tem registro mais desses personagens. Mas esse homem aqui, o Tibério César, é aquele imperador que Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Era esse imperador aqui que tinha a sua imagem grafada nas moedas, onde as pessoas usavam para o comércio. Ele era filho adotivo de César Augusto. O Império Romano era truculento. Na imagem lá de Daniel 2, eram as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Era um império poderosíssimo e truculento. Portanto, o cenário do geral para o particular, do império para a província, era um cenário político de opressão. Mas vamos ver qual era o pano de fundo aqui em Israel, dominado por Roma. Vocês bem sabem que quando você fecha o Velho Testamento, quem governava o mundo na época era o Império Medo-Persa, porque quando Israel foi levado para o cativeiro, era o Império Babilônico. Depois de 70 anos, quando Israel retorna para sua terra, era o Império Medo-Persa. Mas esse império também caiu nas mãos dos gregos. E então Alexandre o Grande conquista o mundo, espalha a cultura helênica, espalha a língua grega, que era uma espécie do inglês do nosso tempo, uma língua universal. Só que Alexandre morre precocemente, sem deixar herdeiros. E o grande império de Alexandre é dividido em 4 generais. Israel ficou sob o poder, ora, dos chamados Seleucidas da Síria, ora, sob o poder dos egípcios, chamados Ptolomeus. Nesse período, que vai de Malaquias a João Batista, que são 400 anos, no período aqui desses governos egípcios e sírio, aqui feita uma das mais importantes traduções da Bíblia, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Nesse período também acontece a guerra dos Macabeus. Por quê? Porque no governo sírio, o antigo Epifânio, o templo de Jerusalém foi profanado. Ao ser profanado, isso provoca uma rebelião, e Judas, com seu filho Matatias, rebelaram-se contra esse governo, e ganharam essa guerra macabeia. Então começa um governo em Israel, chamado de um governo asmoneu. Porém, no ano 63, Pompeu domina esse território, e domina e governa esse território. Então, a partir do ano 63 a.C., Israel passa a ser dominado pelo Império Romano, por Roma. Esse Pompeu nomeia Antípater como grande líder, como rei de todo o território de Israel. Quando ele morre, assume o governo concedido por Roma, chamado de rei de Israel, Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande. Eu estou fazendo essa divulgação porque é muito importante vocês entenderem o contexto. Então, Herodes o Grande não é esse que aparece aqui. Ele morreu, e quando ele morre, o governo dele em todo o território de Israel é dividido em 4 partes. Nós chamamos isso aqui de tetrarquia, governo de uma 4ª parte. Quem foi esse Herodes o Grande? Esse Herodes o Grande governa até o período do nascimento de Jesus, uns 2 anos, pouco mais de 2 anos depois que Jesus nasceu. Ele foi um grande empreendedor. Tudo que tem de grande em Israel na época foi ele que fez. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, que se tornou maior e mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, lá às margens do Mar Morto,
para onde fugiram 3.000 judeus na invasão do ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo as fronteiras de comércio para o mundo todo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, ou melhor, a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Só que esse homem era um homem promíscuo e um homem violento. Por exemplo, ele casou-se 9 vezes, e ele era tão violento, que quando ele assume o governo, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, para dizer que ele tinha um controle, ele tinha um poder. Ele foi tão truculento, que logo que ele casa, e a principal esposa dele, ou a preferida dele, chamava-se Mariana. A Mariana era da nobreza, e ele mandou matar todos os parentes da esposa, porque ele achava que poderiam ser concorrentes com ele. A sogra, antes dessa tragédia, pede que ele indique um menino de apenas 17 anos, para ser sumo sacerdote, e ele nomeia. E esse jovem, Aristóbulo, vai muito bem no cargo, carismático que era. Ele ficou com ciúmes, mandou matar o sumo sacerdote. A sogra foge para o Egito, Alexandra, e ele manda os seus emissários atrás dela e mata a sua sogra lá no Egito. Quando ele retorna para Israel, o imperador da época, César Augusto, convoca-o a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Com medo da sua mulher Mariana, cuja família já tinha sido assassinada, conspirar contra ele, antes de viajar para Roma, ele mata a sua mulher, Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudar. A sua irmã Salomé, que era do mesmo estofo moral dele, disse para ele: olha, Herodes, quando seus filhos voltarem de Roma, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, ele mandou matar os 2 filhos. Para você ter uma ideia do que acontece em Mateus 2, porque quando você lê Mateus 2, parece que você não entende o que está acontecendo ali. Chegam os magos do Oriente fazendo uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Uma pergunta comum, mas diz a Bíblia que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Mas como um rei se alarma, como uma cidade se alarma com uma pergunta? É porque a cidade de Jerusalém sabia quão sanguinário era esse homem, quão perverso esse homem, e do que ele era capaz, e foi mesmo, mandando matar todas as crianças de Belém ao redor, porque ele não suportava que ninguém concorresse com ele, ou ameaçasse o seu governo. Quando ele adoeceu para morrer, na instância de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar que na morte dele, ela mandaria matar pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, ou das famílias dos nobres de Jerusalém, porque queria ter lágrimas e choro no seu funeral. Bom, esse homem morreu. Os poderosos morrem, só o nosso Deus permanece no trono. Pois bem, quando ele morre, o seu território é repartido em 4 tetrarquias. A tetrarquia aqui da Judéia, onde está Jerusalém, você pode conferir isso em Mateus 2, e eu preciso que você volte rapidinho para cá. Mateus 2, 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Está falando de José e Maria lá no Egito. Por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Então você vai notar o seguinte, que no começo, quando ele morre, então esse território todo é repartido, primeiro para o Arquelau, que fica na Judéia, depois o Filipe, tetrarca da região de Itureia, Herodes, tetrarca da Galileia, e Lisânias, tetrarca da Abilene. Mas quando você vai ler aqui no texto, você não encontra o Arquelau. Por que não? Você encontra aqui no texto quem? Pôncio Pilatos. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: esse Arquelau, que governou na Judéia, onde ficava Jerusalém, era tão mau, tão terrível, que os próprios judeus se reuniram e pediram para Roma: tire esse homem daqui, bote aqui um representante de Roma, porque a família de Herodes era uma família
edomita, descendentes de Esaú. E então Roma aproveita o momento e tira Arquelau e bota dentro de Jerusalém, bota dentro da Judéia um governador romano. É por isso que você está encontrando aqui, não Arquelau, mas Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não foi o primeiro governador, ele foi o quinto governador. Pois bem, vocês sabem que Pilatos era um homem perverso. Você encontra lá que ele mandou matar aqueles galileus lá na Torre de Siloé e misturar o sangue deles com os sacrifícios deles. Era um homem terrível. O cenário político do império era complicado, o cenário da província era pior ainda, porque você vai ver os outros 3 filhos de Herodes governando. Esse Herodes Antipas aqui, foi o Herodes que mandou prender e matar João Batista, foi o Herodes que Jesus chamou de raposa, e foi o Herodes que zombou e escarneceu de Jesus no seu julgamento. Eu estou levantando esses dados para vocês, para perceber um fato: o cenário político do império e da província, quando Deus levantou João Batista, era o pior possível. Aí você pode pensar, bom, mas e o cenário religioso? Talvez salve, talvez a religião está melhor, talvez traga mais esperança, porque a política pode estar corrompida, mas se tiver uma igreja forte, se tiver uma igreja santa, uma igreja comprometida com a fidelidade à palavra, tem jeito, tem esperança. Mas olha como é que estava a religião, versículo 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Primeira coisa que você nota aqui, que é uma excrescência, só tinha um sumo sacerdote, mas aqui tem 2. Naquela época, o sumo sacerdote, que era o cargo religioso mais importante, porque ele era o presidente do sinédrio, já tinha se corrompido. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, tiveram 28 sumos sacerdotes. Era um cargo religioso comprado a peso de ouro. Em outras palavras, a religião estava prostituída, a religião estava completamente fora da verdade, fora da santidade, completamente rendida ao sistema de apostasia, rendida aos interesses políticos. Bom, estou dizendo no diagnóstico que o cenário que Deus levantou João Batista era o pior possível no campo político e no campo religioso. Tem esperança um clima desse? E a resposta é: tem esperança. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em virar a mesa. Deus é especialista em criar fatos novos, para frustrar os desígnios dos poderosos e trazer uma saída gloriosa, para mostrar que Ele é Deus, porque está escrito no verso 2 assim: foi nesse contexto que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, parece que o cenário é ruim, e é mesmo. O cenário mundial é ruim, o cenário nacional é ruim, a crise mostra a sua carranca por todo lado, mas quem está no controle é Deus, quem está no trono é Deus, quem pode criar fatos novos na história é Deus. Louvado seja o Senhor. Agora veja você que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia, a palavra de Deus não veio a Herodes Antipas lá na Galileia, a palavra de Deus não veio ao sumo sacerdote em Jerusalém, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, não num palácio em Roma, não num palácio em Cesareia, não num palácio religioso em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a João no deserto. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se num deserto, não importa se numa metrópole, não importa se num grande santuário, não importa se num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se no deserto, se a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção comigo em alguns aspectos do ministério de João. Vejam vocês no verso de número 3, que está escrito: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso para nós é uma lição. Ele está nos dando um método, porque quando você vai ler a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento,
Os profetas não foram homens que pregaram dentro de quatro paredes. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que João Batista não pregou limitado a quatro paredes. Quando você vai ver o ministério de Jesus, Jesus não pregou limitado dentro de quatro paredes. Quando você vai ver o ministério dos apóstolos, os apóstolos não limitaram em pregar entre quatro paredes. Em outras palavras, a agenda da igreja era centrífuga e não centrípeta, era para fora e não para dentro. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja ia aonde as pessoas estavam, e hoje nós estamos esperando que as pessoas venham onde nós estamos. Hoje nós gastamos os assentos dos bancos mais do que as solas dos sapatos. E João está nos ensinando uma missão, uma metodologia. Mas ao sair e ao percorrer a circunvizinhança do Jordão, a pergunta é: o que ele pregava? Eu estou dizendo a vocês que desde Malaquias até João Batista, e são 400 anos, tinha templo, tinha música, tinha sacrifícios, tinha festas, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a palavra do Senhor a João. E o que ele pregou depois de 400 anos de silêncio profético? Está escrito aí, olha aí comigo, no verso de número 3, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Notem vocês, que ele não prega amenidades. Ele não foi um alfaiate do efêmero, ele foi o escultor do eterno. Ele pregou batismo de arrependimento para perdão de pecados. Em outras palavras, não tem perdão de pecados sem arrependimento. Arrependimento é a grande mensagem dos profetas, é a grande mensagem de João Batista, é a grande mensagem de Jesus, é a grande mensagem dos apóstolos, é a grande mensagem da igreja. Não é popular, não é politicamente correto, não arranca aplausos das pessoas, mas é a mensagem que confronta e que salva, que liberta, que transforma. Talvez a gente pudesse pensar: João, mas você, depois de 400 anos que ninguém escuta a palavra de Deus, você podia pegar mais leve, você podia ir mais devagar, você podia ir amenizando a situação, para que as pessoas não ficassem tão chocadas, tão perplexas. Mas ele não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Senhor. Agora vejam, de onde ele tirou essa mensagem? Será que ele inventou essa mensagem? Depois de 400 anos de silêncio profético, ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta está aí, com total clareza, no verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Vamos entender isso aqui, irmãos, isso é da mais alta importância. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não cria mensagem, o pregador transmite a mensagem não é dele. Quando ele vai pregar, ele volta a sua atenção para a Escritura, ele volta a sua atenção para a Bíblia, ele baseia a sua mensagem não no pensamento dele, mas ele baseia a mensagem no que está escrito na palavra de Deus. Em outras palavras, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Você abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Agora notem vocês o poder do ministério deste homem, porque eu considero aqui o verso de número 4, João Batista como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Essa linguagem aqui, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, emana da experiência antiga. Quando, me permita aqui, quando os imperadores ou os reis da antiguidade, dos grandes impérios, seja egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, iam visitar províncias longínquas, não tendo estradas convenientes, mandavam seus engenheiros de trânsito preparar caminhos, abrir estradas, para que o rei ou o imperador e sua comitiva pudessem passar.
É claro que João Batista não é um engenheiro de trânsito, ele não está falando de estrada, nem de topografia, ele está falando de corações. E o caminho que Deus quer se revelar ao mundo é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Agora, notem vocês o impacto transformador dessa mensagem. Confira comigo aí, por favor, o versículo 5. Há 4 revoluções profundas que precisam acontecer pelo poder transformador da palavra de Deus. Primeiro, todo vale será aterrado. O que é um vale? Vale é uma depressão, é um buraco, é uma caverna, é um lugar escuro, é um lugar sombrio. O texto está dizendo que quando a palavra de Deus vai sendo pregada, esses buracos da alma, essas cavernas da alma, esses lugares sombrios da alma precisam ser aterrados. Mas vale fala também de separação de 2 montes. Tudo aquilo que separa, as mágoas, os ressentimentos, os ranços, os sentimentos hostis, tudo isso precisa ser aterrado, porque enquanto existir isso, o Senhor não se manifesta. Segundo, olha o que está escrito no versículo 5, está escrito que os montes de outeiros serão todos nivelados. Monte fala de quê? Primeiro, monte fala de incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Monte fala de quê? Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez de espírito. Onde tem soberba, aí o Senhor não se manifesta, porque Ele, diz a Bíblia, resiste ao soberbo, declara guerra ao soberbo. Onde existir na igreja de Deus, irmãos, arrogância, altivez, o Senhor não se manifesta, porque o Senhor da igreja é manso e humilde de coração. Esses montes de soberba precisam receber o trator da palavra de Deus para jogar tudo abaixo. Não tem espaço na igreja de Deus para vaidade, para arrogância, para altivez, para soberba. Mas notem mais, está escrito no versículo de número 5 ainda: os caminhos tortuosos serão retificados. O que é um caminho torto, sinuoso? Retrata o quê? Retrata vida dupla, retrata hipocrisia, retrata uma pessoa ser uma coisa aqui na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho. Esses caminhos tortos e sinuosos precisam ser endireitados para que a pessoa viva na luz, na verdade. Mas ainda, a palavra de Deus precisa fazer que os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. E o que significa caminho escabroso? A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Seus sentimentos? Suas prioridades? Sua vida sexual? Sua vida espiritual? Sua vida devocional? Sua fidelidade a Deus, seu compromisso com o reino, sua fidelidade na devolução dos dízimos. O que está fora do lugar? Para o Senhor se manifestar na sua vida, esses caminhos que estão fora do lugar precisam ser aplanados, colocar no lugar. Qual o resultado dessa mudança e dessa transformação da palavra de Deus? Está escrito no versículo 6 assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. Haverá um grande reavivamento, haverá uma grande transformação. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacis-Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um dos maiores avivamentos da história da igreja, em 1966. Ali, Deus se manifestou de uma maneira extraordinária, uma fazenda, um templo construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, multidões e multidões do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo. Coxos andaram, cegos viram, mortos ressuscitaram. Conversões das mais estupendas. E o pastor Erlich Stiegen foi esse grande instrumento que Deus usou para trazer aquele grande avivamento ali. E ele esteve no Brasil antes de nós irmos lá, e perguntamos para ele: pastor Erlich Stiegen, na sua visão, o que é avivamento?
E ele nos respondeu: para mim, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que ele se manifeste. Os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos escabrosos têm que ser aplanados. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Mas, amados, me permita olhar esse texto por um outro ângulo agora, que é a questão da abrangência da pregação de João Batista. Eu chamo a sua atenção para 3 versículos. Versículo de número 7, dizia ele, pois, às multidões. No versículo 12, foram também publicanos. Versículo 14, também foram soldados. Por que eu quero destacar isso aqui? Há alguns estudiosos, sobretudo os chamados experts em crescimento de igreja, que dizem que uma igreja deve crescer com mais vigor quando ela é homogênea. E eles dizem assim: pense você, alguém vai plantar uma igreja, eu quero plantar uma igreja perto de um condomínio fechado, de classe média alta, eu quero uma igreja de classe média alta. Outros não, eu quero uma igreja plantada ao lado de uma grande universidade, eu quero ter uma membresia de gente universitária, de gente intelectual, eu quero alcançar essa classe. Ou se não, meu negócio é o seguinte, eu faço opção pelos pobres, eu quero plantar uma igreja num lugar muito carente, para que as pessoas possam ter participação. Sabe o que a Bíblia diz? Não tem isso não. Não tem essa segmentação não. A igreja de Deus, irmãos, é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta ao lado do homem mais pobre da cidade e não há a mínima diferença entre eles. A igreja de Deus é o único lugar onde o mais próspero empresário da cidade, sendo o diácono da igreja, carrega cadeira nas costas para o pedreiro sentar com honra. Nós não temos opção nem pelo rico nem pelo pobre, nós temos opção pelo homem, porque Deus não olha o homem como o homem vê. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha o que ele é na vida, se tem diploma ou não tem diploma. Deus ama o pecador, e todos são pecadores, e a igreja de Deus é esse lugar que recebe a todos, ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, pardos, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, e todos nós somos irmãos, lavados no sangue do Cordeiro. Agora vejam vocês, o grande alerta da pregação de João Batista. Eu destaco aqui, irmãos, 5 coisas soleníssimas na pregação de João Batista. Primeiro delas é o perigo mortal da hipocrisia. Olha comigo o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu fico chocado, quase que escandalizado, porque tem 400 anos que ninguém prega a palavra de Deus. Depois de 400 anos, o pregador se levanta para dirigir-se ao seu auditório, chamando-o de raça de víboras. Bom, mas isso é escandaloso. Se o pastor Flávio e se eu fôssemos adotar essa metodologia, talvez ficaríamos sozinhos no púlpito. Como entender isso aqui? Para explicar esse versículo, irmãos, nós temos que entender o que está escrito em Mateus 3, que é paralelo deste. Porque lá em Mateus 3, nós somos informados, e você pode ir comigo para lá. Você pode ir comigo para lá. No versículo 7, está escrito que, vendo João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, no meio dessa multidão, João Batista olha e vê muitos fariseus e saduceus, e é em virtude disso que ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Agora vamos entender uma coisa muito importante aqui. Quando você lê os evangelhos, você tem uma espécie de rejeição ou resistência
aos fariseus, não é verdade? Os fariseus eram os hipócritas. Os fariseus eram aqueles que tentavam farejar a heresia na vida dos outros, mas não viam seus próprios pecados. Tornaram-se os maiores inimigos de Jesus, mas não foi sempre assim não. Quando os fariseus surgiram nesse período interbíblico, sobretudo depois da chamada helenização do mundo, ou a cultura grega se espalhando no mundo, contrariando as escrituras, os fariseus foram levantados como um grupo de reforma e reavivamento. Os fariseus lá no início, eles foram um grupo de dizer não à cultura pagã, helênica, dizer não, nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. Era um grupo sério, bíblico, necessário, de reforma e de reavivamento. Mas com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência. Tinha uma casca, tinha um verniz, tinha uma propaganda, tinha a maquete, mas perderam a piedade, mantiveram a forma, tornaram-se hipócritas. Mas quem são os saduceus? Os saduceus eram outro grupo, também de resistência, de reforma, mas que se dobrou, se curvou, foi influenciada pela cultura grega, a ponto de não crer mais em todo o Velho Testamento, só acreditavam no Pentateuco, a ponto de não acreditarem na ressurreição, porque os gregos tinham o dualismo, achando que a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom. Então os gregos não acreditavam em ressurreição, porque para eles, quando uma pessoa morria, a alma se libertava dessa prisão do corpo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos. Só que os saduceus tornaram-se colaboracionistas do Império Romano. E então o que receberam em troca dessa negociata da religião com a política? Receberam em troca a mina de ouro da religião judaica para ser explorada, o templo de Jerusalém, o centro do culto. E o que acontecia no culto, no templo? As festas, os rituais, os sacrifícios. Você sabe que tinha 4 festas? Multidões vinham para Jerusalém, é só você ler Atos 2 para ver quantas nações estavam em Jerusalém na festa do Pentecostes. Essas multidões que vinham não podiam, na moeda estrangeira que traziam, comprar animais para os sacrifícios, nem cordeiros, nem pombas, nem rolas. Tinham que fazer a troca da moeda que ficava na praça do templo. A casa de troca de moeda ficava no templo, as mesas dos cambistas, e eles cobravam taxas exorbitantes para explorar os adoradores. Nenhum adorador podia vir para Jerusalém trazendo de casa os animais para o sacrifício, nem cordeiro, nem rola, nem pomba. E lá o templo era curral para cá, curral para lá, com ovelhas, era gaiolas cheias de pombas, cheias de rolas, e não podiam trazer de casa, tinham que comprar lá deles, cobravam preços exorbitantes. O que Jesus Cristo fez? Ficou muito irado, pegou um chicote e começou a chicotear o povo, virar a mesa dos cambistas, abrir as gaiolas, abrir os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Quando Jesus viu essa gente toda vindo, no meio da multidão, é que ele diz: raça de víboras! Preste atenção nisso, irmãos. A hipocrisia e usar as coisas de Deus para ficar rico é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno da víbora foi Deus quem colocou, mas essa hipocrisia e essa ganância é o diabo quem colocou. João Batista vai trazer um segundo alerta: o perigo real do inferno,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado com isso, pastor, porque depois de 400 anos o cara se levanta para pregar e fala sobre o inferno. Irmãos, falar sobre o inferno não dá ibope não. Ninguém sai de casa numa terça-feira à noite para escutar sobre o inferno. O cara quer escutar um negócio mais palatável, mais macio, mais redondo, se não desse quadrado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. O compromisso de um pregador não é agradar o auditório, é pregar a verdade, para que ele se arrependa e seja salvo. Terceiro lugar, o perigo do falso arrependimento. Olha comigo o versículo 8, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Notem vocês que não é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento, é mudança de vida, é não fazer provisão para o pecado. Quarto alerta de João Batista, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8, a parte B comigo, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que estava acontecendo aqui? Essas multidões, que estavam vindo, sobretudo os fariseus e os saduceus, estavam dizendo o seguinte: bom, quanto a nós, estamos tranquilos, estamos seguros. Sabe por quê? Nós temos o sangue de Abraão, o nosso ancestral, o pai da nação, correndo em nossas veias, está tudo certo com a gente, ele é o nosso pai. Só que as pessoas salvas não são aquelas que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aquelas que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Pasmem vocês, há igrejas evangélicas no Brasil que acreditam que toda pessoa que nasce em Israel tem a certidão de nascimento como israelita, estão salvos, porque nasceram lá. Não. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. A igreja é o Israel de Deus. É você que crê no Senhor Jesus que é o filho de Abraão. Tem gente que acha que ele está salvo, eu sou salvo porque eu pertenço à igreja tal, porque a minha corrente teológica é calvinista. Não, porque a minha corrente teológica é arminiana. Meu amado irmão, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser destro daquela igreja, não é a igreja que salva você, quem salva você é Jesus, e é só Jesus e nenhum outro mais. Cuidado com a falsa confiança religiosa. Mas em último lugar, quinto lugar, João Batista alertou sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o verso 9 comigo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você conhece uma árvore pelo seu fruto. Bom, você pergunta assim, pastor, e agora? Diante desta pregação tão contundente, qual foi o resultado? Como é que esse povo todo reagiu à pregação de João Batista? Em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. Vocês se lembram de Pedro em Jerusalém? Pedro está pregando um sermão cristocêntrico, ele pregou sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, o senhorio de Jesus. Ele está pregando e o auditório apela para o pregador: vão fazer o que com isso? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é só para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Confira comigo, por gentileza, versos 10 e 11, como é que a multidão reage. Então, agora note uma coisa, Lucas, que era historiador e muito preciso nos dados, não diz multidão. O que está escrito na sua Bíblia aí? Então, as multidões, no plural, as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está dizendo com isso? Você quer saber se uma pessoa é salva mesmo? Se ela se arrependeu de fato?
é se ela é generosa. Irmão, não combina crente pão duro, mão de vaca, avarento. Crente tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto, a casa aberta. Você é muito privilegiado, porque naquela época, roupa era uma coisa complexa, difícil de comprar. Uma pessoa comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. E João Batista está dizendo: quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista está falando: vamos fazer um bazar aqui, gente, aquela roupa que você não está usando mais, que já está desbotada, já está começando a rasgar, aquele sapato já furou um pouco o solado, você traz para a igreja para vender no preço mais barato. Nem isso não. Se você vai dar, dê o melhor. Não é para desafogar o seu guarda-roupa, não, dê o melhor, porque crente é generoso. Agora entenda uma coisa, João Batista não está dizendo que generosidade é arrependimento. João Batista não está dizendo que se você for generoso, você vai para o céu. Não. Generosidade não é arrependimento, generosidade é o resultado do arrependimento, é a evidência do arrependimento. Porque você se arrependeu, você é generoso. Mas ninguém vai para o céu porque dá roupa e porque dá comida para as pessoas. Você só vai para o céu se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Mas se você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus, o seu coração se torna um coração generoso. Como é que os publicanos responderam? Confira aí comigo os versos 12 e 13. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Eu estou falando aqui de Receita Federal agora. Você sabe que Roma não tinha a organização que hoje se tem de controle dos cidadãos. Você sabe disso, você é controlado, sabia disso, né? Você é vigiado. As pessoas sabem mais de você do que você de você mesmo. Só que então Roma, que era um grande império, como é que cobrava, como é que recolhia os impostos, os tributos? Roma dava concessão para um cidadão arrecadar os tributos daquela região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas esse cobrador de impostos, que era o publicano, ele podia cobrar o que ele quisesse. Roma não estava nem aí com isso, desde que passasse os valores para os cofres da Receita Federal de Roma. Os publicanos ainda tinham escalões, porque tinha chefes de publicanos que tinham outros publicanos trabalhando para ele. Era o caso de Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Então essas pessoas exploravam os trabalhadores com tributos pesadíssimos. João Batista está lá pregando, e esse time está lá escutando. Tocado pela palavra, perguntou: João, o que é que nós vamos fazer? João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que significa isso? Quer saber se uma pessoa é convertida mesmo? Quer saber se ela se arrependeu mesmo? É se ela é honesta em seus negócios, se ela não passa a perna nos outros, se ela não usa o seu trabalho para explorar as pessoas. É claro que essas coisas não acontecem mais no nosso meio, né? Irmãos, crente não dá cheque sem fundo. Crente não explora as pessoas. Crente não assume um compromisso financeiro sabendo que não vai pagar. Crente é honesto, é confiável. Irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa passar por um choque ético, moral. É triste você escutar de pessoas que aderem à igreja, que se tornam membros de igreja e são enrolados nos seus negócios.
passam a perna nos outros, fazem compromisso e não cumprem o compromisso que assumem. Integridade. E eu não estou dizendo, e não João Batista está ensinando isso, que se você for íntegro, você vai para o céu, porque você é íntegro, você é honesto nos seus negócios. Não, a integridade não é um arrependimento, a integridade é a evidência de que você se arrependeu. Tem gente que não é crente e é íntegro, sabia disso? Tem gente que é ateu e não passa a perna nos outros, e nem por isso vão para o céu. Para ir para o céu, tem que se arrepender e crer. Qual é a evidência que alguém se arrependeu? É se ele é honesto, que não combina crente desonesto. Agora vamos ver o último grupo. Confira aí comigo, por favor, o verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Por que João Batista está falando isso para os soldados? Vamos entender? Quando ele diz não maltrateis, ele está dizendo o seguinte: não use a sua farda para achar que você tem muita autoridade a ponto de ser arrogante no trato com as pessoas. O que ele quer dizer não deis denúncia falsa? É que os soldados estavam mancomunados com os publicanos. Vou ilustrar. Chegava o cobrador de imposto na casa do senhor José. Senhor José, o imposto do senhor esse ano é tanto. Aí o senhor José diz: mas eu não posso pagar, é demais para mim. Se eu pagar esse tanto de imposto aí, eu vou passar fome, eu vou trabalhar e não vou conseguir nem sobreviver, não dá para mim. O cobrador não discutia não, embora. Entrava o soldado. Senhor José, o seu tributo é tanto, e se o senhor não pagar, eu te denuncio. Ser denunciado num território dominado por um império truculento, como era o Império Romano, era botar a cabeça a prêmio. Como é que o soldado fazia isso? Para embolsar também parte da grana que era repassada para ele. João Batista disse assim: contente com o seu salário, com o seu soldo. Não use de expedientes escusos para ganhar propina e ganhar dinheiro ilícito. Eu sei hoje que essas práticas acabaram, né? Não existe mais isso hoje, mas nunca é tarde demais a gente alertar. O que João Batista está dizendo é que a pregação do evangelho transforma pessoas. O que é triste, irmãos, é que tanta gente tem entrado para as igrejas chamadas evangélicas e a vida não muda, o caráter não muda, a família não muda, a vida comercial não muda, os relacionamentos não mudam. O evangelho transforma vidas. O evangelho transforma a tessitura social. O evangelho muda a realidade de uma vida, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação. Mas me permita concluir trazendo mais 3 informações no texto. Primeiro, a identidade do pregador, dos versos 15 e 16. E eu fico impressionado com isso, porque está escrito assim: estando o povo na expectativa, e discorrendo quantos? Todos no seu íntimo a respeito de João, senão seria ele porventura o próprio Cristo. Se fosse uma enquete, uma pesquisa eleitoral, João Batista tinha 100% das intenções de voto para ser o candidato a Messias. Todos chegaram a uma conclusão interior: esse cara com tanta coragem, pregando com tanta força e tendo tanta gente para ouvi-lo no deserto, não, é ele mesmo, tem certeza, é ele, não é outro, não, é ele mesmo, ele é o Messias, 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 é o Messias, é ele. Essa cogitação chegou nos ouvidos de João Batista. Beijaram os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente: não és tu porventura o próprio Cristo? Olha o perigo aí. Ao homem que gosta de ter seu ego amaciado e ser colocado num pedestal aí. João Batista foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto.
Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o Senhor. A segunda coisa, irmãos, que João Batista vai mostrar para nós é a limitação do pregador. Preste atenção nisso. O pregador é limitado. Pastor Flávio é limitado, eu sou limitado, todos os pregadores são limitados. Ele está dizendo: eu batizo com água. Não importa se o batismo é por efusão, se é por aspersão, se é por imersão, o pregador batiza com água. O símbolo. Mas só Jesus pode dar o simbolizado. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Eu posso no máximo pregar aos ouvidos de vocês, mas só o Senhor pode pregar ao coração de vocês. Eu posso pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho, e administrá-lo, mas eu não tenho o poder de efetuar estas verdades no seu coração. Só o Senhor pode fazer isso. Nós somos limitados. Mas para terminar, esse pregador é corajoso. Olha o verso 19 comigo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês que Herodes o Grande casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional, porque gera os chamados meio-irmãos, filhos de um mesmo pai, de mães diferentes. E dentro dessa turma toda de filhos de Herodes, um deles era o Filipe, não esse que está aqui no versículo 1. Esse aqui é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma, era casado com Herodias, que também era filha de Herodes, com outra mulher. E ele vai para Roma, esse Herodes Antipas aqui, que era o tetrarca da Galileia, se engraça com a cunhada, a mulher de seu irmão Filipe. Esse Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. E Herodias, que era a mulher de Filipe, disse para ele: olha, eu vou com você, você é sua mulher, vou largar seu irmão, mas você vai ter que se divorciar da sua mulher, a filha do rei Aretas. E eu tenho uma filha já grande, vai comigo também, vai no pacote. Antipas aceitou a ideia, divorciou-se da sua mulher, trouxe na bagagem a cunhada, que também era sua sobrinha. Portanto, o pecado de Herodes foi de adultério e de incesto. E quando João Batista viu isso, ele na cara do rei disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Ele sabia que seria odiado e perseguido. E eu fico imaginando que se nós hoje fôssemos denunciar pecados dos líderes políticos, nós não teríamos vida fácil também. E diz a Bíblia que o Herodes Antipas passou a odiá-lo, Herodias passou a odiá-lo, e João Batista foi preso. Preso aonde? Na prisão de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, em média 50 graus durante o dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso. Ele preferiu ficar preso a ter a sua consciência acorrentada. Ele não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do Deus vivo. Mas um dia, houve uma festa, no aniversário de Herodes, e a filha de Herodias dançou e agradou demais o Herodes, que já estava bêbado, certamente, e fez uma promessa para ela absurda, que daria qualquer coisa que ela fizesse, inclusive metade do reino dele.
E a menina, tão impressionada com a oferta tão generosa, recorre à mãe, uma víbora peçonhenta. Diz: mamãe, o que eu peço? Peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E o maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor do Messias, o homem que arrastava multidões para o deserto, é degolado na prisão. E naquela festa macabra, a cabeça deste homem entra num ritual macabro para atender aos interesses de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente e de um rei bêbado. E você sai horrorizado com essa cena. Que fim trágico. Mas eu preciso lhe dizer que é melhor perder a cabeça do que perder a honra. É melhor morrer do que viver conivente com o pecado. E eu preciso mais lhe dizer: o que importa para um homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. E por mais grave que seja o sofrimento na terra, preciso lhe dizer que o céu indenizará qualquer sofrimento suportado na terra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Eu pergunto a você: quem hoje em sã consciência bota o nome de um filho de Herodes? Caiu no opróbrio para sempre. Mas João Batista, mesmo degolado, inspira, motiva e encoraja ainda hoje milhões e milhões de pessoas, porque ele viveu fiel ao seu chamado e à sua vocação. Que Deus nos dê, irmãos, crentes com tutano, com fibra de um homem de Deus, fibra de João Batista, servo do Altíssimo. Amém.